Eu lembrei de todos os versículos e todos os salmos que eu ouvi naquela igreja. Que Deus é fiel e é socorro no dia da angústia. E eu falei assim: se Deus for aquele e não for a força cósmica que eu pensei que fosse, não acabou, vai começar agora. Eu pulei da cama com a força que eu tinha, ajoelhei debaixo da minha janela e falei: Deus, se você é de verdade, eu quero que você se apresente para mim agora. Porque se você se apresentar para mim e eu souber que você é real, eu rasgo meus planos, eu rasgo meus projetos, eu desisto dos meus sonhos, eu vou sonhar os seus, eu vou fazer a sua vontade, eu vou seguir o seu caminho, eu vou ser uma filha fiel. Mas mentira, eu não aguento mais servir. Então se apresenta para mim. Deus podia ter mandado um anjo, querido. Se ele tivesse mandado, eu não estava aqui hoje, que eu tinha infartado. Eu gostava do sobrenatural, mas eu tinha muito medo do sobrenatural. Até hoje, querido, eu chego na minha janela, eu vejo o morro e eu falo assim: ah, Senhor, me deixa ver os anjos subindo e descendo. Aí depois eu falo assim: Senhor, me prepara primeiro, porque se eu desmaiar por causa do ver os anjos, não vai adiantar de nada. Certo? Eu quero ver, querido, mas não sei se eu dou conta de ver. Mas eu queria ver o sobrenatural. Deus não mandou anjo nenhum, o Espírito Santo foi pessoalmente. Eu senti o Espírito Santo de Deus entrando pela minha janela. Eu só não via a forma, mas eu sabia que alguma coisa estava entrando na minha janela. Eu comecei a sentir a paz que excede todo o entendimento. O meu corpo começou a se fortalecer. As minhas células pareciam que tinham tomado uma injeção de ânimo. A minha mente calou completamente a bagunça que estava acontecendo. E eu comecei a sentir uma alegria tão grande que eu ri e chorava ao mesmo tempo. E eu comecei a falar com Deus. E eu contei a minha vida toda para Ele. E eu pedi perdão por tudo. E eu percebi, querida, que quantas vezes eu magoei o coração de Deus. Eu sou mãe. E eu fiquei imaginando ver meus filhos caindo no abismo por escolha própria. E eu querendo dar a mão a eles. E eles dizendo não. Olha a angústia de uma mãe e de um pai. Eu percebi que eu fiz isso com Deus. E eu magoei o coração de Deus, porque Ele sabia que eu estava caindo no abismo. E eu preferi o abismo do que a mão dele. E o que muitos de nós estão fazendo hoje, querido. A gente prefere o abismo do que segurar na mão de Deus. E eu sabia o quanto eu entristeci o coração de Deus naquele momento. Eu chorei e pedi perdão. E naquele momento Deus perdoou e limpou toda a culpa da minha vida. E eu senti uma alegria enorme. E depois de mais de uma hora falando com o Senhor, eu falei assim: Deus, eu sei que isso é real agora, mas amanhã de manhã, quando o sol nascer, quando o dia clarear, eu vou desconfiar do que eu vivi aqui. Eu vou achar que isso aqui foi crise existencial, que isso aqui foi crise de loucura, mas eu não quero perder isso. Então eu quero que o Senhor me dê 2 sinais. Eu quero que o Senhor me faça dormir agora, porque eu não tenho condição mais para dormir. E quando eu acordar de manhã, o Senhor me lembra que o Senhor esteve aqui do jeito que o Senhor quiser me lembrar. Mas me lembra. Eu só tirei o joelho do chão, querido. Eu deitei, eu não dormi não, querido. Eu morri e nasci no outro dia. Porque do jeito que eu caí, eu fiquei. Entendeu? Da mesma forma que eu caí, eu fiquei. E outra coisa, o despertador estava programado para 2 em 2 horas. Nem eu nem meus filhos acordamos. Ou o anjo desligou o pininho do relógio, ou então a gente morreu mesmo, acordou e viveu do outro dia. Certo? Porque ninguém escutou nada. 9 horas da manhã eu acordei com o barulho do telefone. Aí eu escutei. Aí quando o telefone tocou, eu peguei o telefone e não estava entendendo o que estava acontecendo, se eu tinha sonhado ou não tinha sonhado tudo aquilo. Quando eu atendi o telefone, uma voz animada do outro lado falou assim: Elizabeth, tudo bem, meu amor? Aqui é a Rosângela, lembra de mim? 6 meses depois. E a Rosângela disse: eu não tinha telefone na minha casa, porque estragou. Deus pifou o telefone dela, para não me acordar de madrugada. Ela falou assim: eu precisava chegar no meu trabalho, e eu só cheguei às 9. Para poder telefonar para você, senão eu teria telefonado antes. Porque na madrugada, Deus me acordou e me mostrou você, de joelho, na janela do seu quarto, pedindo socorro. Agora, eu vou aí orar por você. E a Rosângela foi orar por mim, querida. E aí eu conheci esse Deus. E a Rosângela foi, e Deus usou ela para falar muitas coisas comigo. Na primeira vez, na segunda vez, quando eu liguei para ela na terceira vez, ela falou um monte de coisa que não era verdade. Aí eu falei: Deus, é tudo mentira. E eu ouvi Deus nitidamente.
Tudo era verdade. Eu deixei ela errar para você depender de mim e não dela. Existem profetas. Existem, a gente tem que estar ligado para saber o que é profeta do Senhor, o que não é. Certo? Mas não fique dependente de revelação. Busque o seu relacionamento com Deus. Porque Ele pode falar com você. Ele pode usar profetas? Pode. Ele usa. Mas Ele não quer que você fique dependente de revelação. Você tem que buscar a palavra e a comunhão com o Senhor. É isso que vai te fortalecer. Você não pode depender de outras pessoas, porque o profeta não está com você o tempo todo, mas Deus é constante na sua vida. Então é dele que você tem que depender. E aí eu comecei a procurar o Senhor, fui para uma igreja. E aí toda a minha história começou. E vou dizer uma coisa para você, querido. Às vezes a gente vem na casa do Senhor porque tem um problema e quer solução para aquele problema. Deus não está aqui para solucionar problemas. Deus está aqui para se relacionar com a gente. Amém. Às vezes o nosso problema não se resolve, porque se resolver não tem mais relacionamento com Deus. Às vezes é preciso manter o problema para manter o relacionamento. Deus conhece a nossa maturidade. Ele sabe se a gente dá conta de não ter problema ou não. Então busca o seu relacionamento com Deus, querido, porque quando estiver fortalecido, Deus tira os problemas, porque Ele faz isso. Ele diz, haja, e tudo se resolve. Mas o relacionamento com Ele não depende só dele, depende também de você. E a minha vida, querido, foi uma sucessão de milagres e uma sucessão de desafios. Eu voltei para o interior, fiquei lá 13 anos. Foi uma vida difícil. Alguém tem relógio aí, querido? Eu estou preocupado com a hora. Oi? Pode ir? Pode continuar? Muito bem. Eu fui... Meus filhos eram pequenos, eu não dei conta de ficar numa cidade grande com eles. Voltei para Itaperuna, me ergui profissionalmente, fiz um trabalho muito bonito dentro de um hospital, que eu desenvolvi um trabalho com cirurgia cardíaca, que foi copiado em vários outros hospitais. Eu tinha um consultório muito bom, mas eu vivi uma vida muito solitária. Eu só fazia obra de Deus, cuidava dos meus filhos e trabalhava, mais nada. Eu tinha vontade de ir embora de novo para Niterói, onde eu moro hoje, mas eu tinha que ficar lá até Deus mandar. 13 anos depois, querido, tudo começou a ruir. Eu perdi o trabalho no hospital, os pacientes foram embora e a coisa começou a cair. E eu comecei a ver uma bagunça em volta de mim. As pessoas que estavam em volta de mim começaram a me perturbar demais, a criar uma série de dificuldades. E eu perguntei para Deus, o que o Senhor quer me ensinar? Que tipo de mudança o Senhor quer fazer? A gente não pode se queixar, querido, da crise. A gente tem que perguntar o que Deus quer com a crise. E eu perguntei, o que o Senhor quer com isso? E aí eu senti de Deus que estava na hora de ir embora, porque os nossos sonhos, querido, podem demorar, mas se você tiver relacionamento com Deus, vai chegar o dia que Ele vai falar assim, agora você foi aprovado, agora o sonho é seu. E eu tinha que ir embora, só que o dinheiro acabou. Eu não tinha emprego em Niterói, eu não conhecia mais ninguém, mas eu sabia que Deus tinha me mandado ir. Eu fui para Niterói, arrumei para arrumar um apartamento, deixei meus filhos com meus pais. E a minha mãe e meu pai, eu entendo a dificuldade que eles passaram de ver a filha deles pegando 2 adolescentes e indo embora para uma outra cidade, sem dinheiro, sem trabalho. É loucura para uma mãe ver isso. Mas Deus fala com você, não fala com quem está em volta de você. Por isso que às vezes é difícil, querido, ser obediente. Você, para ser obediente a Deus, você tem que confiar nele, mergulhar. Não pede autorização para as pessoas, não, querido. Não fique esperando que todo mundo te aprove. Deus está aprovando, então realiza. Aleluia. E aí, eu fui procurar um apartamento. Eu não tinha dinheiro para pagar lugar nenhum de apartamento, mas eu tinha um sonho de morar numa rua lá em Niterói, que é o bairro melhor de Niterói. Quando eu estudava, eu sonhava em morar naquele lugar. Eu falei, eu não tenho dinheiro para morar nem num bairro afastado, nem num bairro bom. Eu não tenho dinheiro para morar nem num apartamento pequeno, nem num grande. Eu vou porque Deus está mandando. E se Deus está mandando, eu vou para o bom, porque Ele vai pagar. Eu fui, procurei um apartamento na rua que eu queria, do tamanho que eu queria, e falei, se for do Senhor, o Senhor assina esse contrato aí. Se não for, o Senhor me mostra outra coisa. Fui para casa, precisava de 4 fiadores de Niterói para alugar aquele apartamento. E fiadores que tivessem 2 imóveis cada um. Eu falei, eu não conheço nenhum, quanto mais 4. Aí fui embora para casa, querido. Fui embora, viajei de volta e levei minha vida. Continuei levando, esperando Deus falar o que eu ia fazer.
Passou 15 dias, não tomei providência nenhuma. A coisa apertou, o terror aumentou, a minha família começou a me perturbar. Eu fui levada quase à loucura. Eu falei: Deus tem misericórdia de mim, o Senhor quer que eu vá, eu vou até amanhã, mas traga alguém para me ajudar. Minha mãe falou para mim assim: a única ajuda que eu te dou é uma consulta de um psiquiatra, porque você está doida. Mas hoje eu entendo a minha mãe. Na visão dela era loucura mesmo. Ela não fez por mal, ela estava preocupada comigo, mas eu sabia que estava fazendo aquilo que Deus queria. Muito bem. Passou os 15 dias, eu falei assim: agora eu não sei mais o que fazer, a situação aumentou. Eu falei: Deus, eu vou até amanhã, se eu quiser. Manda alguém para me ajudar. Chega um rapaz que trabalhava no consultório, no prédio onde eu tinha um consultório. Esse rapaz também prestava serviço para o meu pai e para outros médicos de Itaperuna, para alguns médicos de Itaperuna. Ele chegou para pegar o recibo de um condomínio na minha casa. Eu orei às 8 da manhã, ele chegou às 8h30. Ele nunca foi na minha casa durante 7 anos que eu tinha consultório. Ele nunca foi buscar recibo de condomínio na minha casa. Ele ia na minha sala buscar. Nesse dia, depois da oração, ele vai na minha casa. Querida, a primeira coisa que eu aprendi quando entrei na igreja pela primeira vez, estava no boletim da igreja: quer crescer espiritualmente? Aprenda a entender os sinais. Nunca mais eu me esqueci. Eu falei: esse cara não veio aqui por acaso. Eu falei: menino, você não veio aqui buscar recibo de condomínio, não. Você veio aqui para me desmontar esses móveis, levar para Niterói, porque eu preciso ir e eu preciso de ajuda. Você vai para mim? Ele falou: vou. Ele falou no ímpeto. Depois, 2 horas depois, ele ligou e falou assim: Elizabeth, eu não sei por que eu falei que vou, porque eu não posso, eu tenho 3 patrões, eles não vão me liberar. Eu falei: ai de você. Foi Deus que botou na sua boca aquela palavra. O seu patrão é Deus. Você vai perder todos os seus empregos se você não fizer o que você falou. Eu aterrorizei o garoto. Ele falou: para, pelo amor de Deus, que eu vou. Eu falei: tem mais, arruma alguém para levar, porque eu não tenho dinheiro nem para pagar a transportadora. Aí ele falou assim: vai numa empresa tal que a moça tinha um buffet lá em Niterói, tinha vários caminhões. Vai lá que a fulana de repente consegue, tem algum caminhão indo para Niterói, ela leva sua mudança. Eu fui na mesma hora. Querido, quando Deus mandar você fazer uma coisa, não fica protelando não, porque senão você perde a bênção. Amém. Já vai na hora. Não fica questionando não. Deus mandou, que ele não questiona não. Pula igual criança quando salta da escada e o pai está lá embaixo para pegar. Ela não quer saber se a distância vai fazer o corpo dela ficar pesado. Ela se joga. Se Deus mandar, querido, se joga, porque ele vai te pegar. Certo? Aleluia. Eu fui lá e falei com ela. Contei a história dela. Ela falou assim: estou fechando para férias coletivas. Se você chegasse daqui 1 hora, você não me encontrava mais. Eu falei: as coisas de Deus são rápidas, tá? Você não enrola não. Por isso que o pastor fala alguma coisa, pede um negócio, não fez, ele vai fazer. Porque não pode passar da hora, tá, querido? Então mandou você fazer, faz na hora, porque tem tempo as coisas. Muito bem. Eu fui e falei com ela assim. Aí ela falou assim: tem um caminhão saindo agora. Aí eu lembrei da oração. Eu falei: Senhor, se o Senhor quiser, eu vou até amanhã. É força de expressão, porque ninguém muda de um dia para o outro. Mas Deus entende literalmente. Cuidado com o que pede para ele, tá, querido? Ele entende literal. Pediu até amanhã. Eu falei assim: tá bom, Senhor. A mulher falando comigo e eu orando quietinha. Eu falei: tudo bem, Senhor, mas eu falei até amanhã, eu não falei hoje. O cara vai embora hoje. Aí eu fui, virei para ela e falei assim: olha, hoje eu não posso ir não, mas amanhã eu posso. Ela ligou para o motorista e falou: você dá mais um dia de serviço para mim? Aí ele falou: dou. Lógico, né, querido? Quando Deus manda, qualquer um obedece. Certo? Só não obedece quem não tem juízo. Quem tem o juízo obedece. Aí foi lá para minha casa, botou tudo dentro do caminhão, 9 horas da noite. Ninguém da minha família me ajudou, porque eles achavam que eu estava ajudando uma insanidade. Eu juntei a turma das crianças da rua, eram umas 15 crianças, e foram eles que fizeram minha mudança. E colocaram tudo dentro do caminhão. Quando estava tudo no caminhão, 9 horas da noite, o cara falou assim: eu vou sair às 5 da manhã, vou chegar às 11. Eu vou para onde? Qual é o endereço para entregar? Falei: pergunta sábia sua. Ele falou: como assim? Só não sabe onde a senhora vai mudar, não? Eu falei: claro que eu sei, rapaz. Leva esse negócio para isso aqui, tô brincando com você. Aí dei o endereço para ele do apartamento que eu queria. Peguei um ônibus meia-noite, ele ia sair às 5 da manhã. Peguei um ônibus meia-noite, 6 horas da manhã eu estava lá. Ele ia chegar às 11. Aí eu descobri depois que aquela administradora, querido, o dono dela era o homem mais severo que tinha na cidade, certo? Um homem ateu,
que não tinha sensibilidade com coisa nenhuma. Foi aquele homem que eu fui achar o apartamento, depois que eu fui saber. Cheguei lá, abriu a imobiliária 9 horas. Eu entrei e falei assim, eu vim... Quando eu saí de lá, de Itaperuna, meu pai ficou nervoso de me ver sair. Ele falou assim, me dá esse negócio aí, deixa eu assinar isso aqui. Aí assinou, mas o meu pai morava no interior e não tinha condição de avalizar nada lá na cidade. Eu precisava de 4 fiadores, mas meu pai assinou assim mesmo. Aí eu levei, cheguei lá, ele falou assim, cadê a documentação disso aqui? Cadê os fiadores? Eu falei, não tem não. Ele falou, como é que eu vou alugar um apartamento para a senhora sem fiador, sem nada? A senhora sabe que tem um processo para isso, tem que investigar o seu nome, tem que fazer um processo novo. Eu falei, não dá tempo de fazer processo não, moço. 11 horas, mas meu caminhão chega, Ele falou, mas eu preciso de 48 horas. Eu falei assim, eu não tenho nem 4 horas para dar ao senhor. Eu preciso da chave agora. Aí ele falou assim, eu vou confiar em quem para te entregar esse apartamento? Eu falei, o senhor vai confiar na minha palavra. Que nem eu confiava, né, querido? Eu sabia que aquilo era loucura, querido. Mas as coisas de Deus são doidas mesmo, sabe? Eu falei assim, o senhor confia na minha palavra? Ele ficou 1 minuto parado, olhando para mim, quieto. Ele olhando para mim e eu olhando para ele. Silêncio total. É o tempo que Deus precisou dar uma ordem na mente dele. Entrega a chave para ela, porque senão o negócio vai ficar feio. Certo? E aí, passou 1 minuto, o cara abriu a gaveta e entregou a chave, querido. E 11 horas, a mudança estava chegando. E eu comecei a minha vida em Niterói de novo. Foi fácil? Não, foi difícil demais. Minha filha teve depressão. 1 ano depois que a gente chegou, com 15 anos, ela teve depressão até os 18. Ela foi afundando numa depressão. Parou de ir para a escola, depois parou de sair de casa, depois parou de sair de um quarto e depois parou de sair de cima de uma cama. Ela tinha 18 anos e tinha 30 quilos. 12 médicos tentaram tratar da minha filha e nada se resolvia. Eu saía para pregar a palavra de Deus, deixava minha filha sozinha. Eu falava, Senhor, eu vou fazer a sua obra, o Senhor cuida da minha casa. Eu faço a sua vontade, o Senhor cuida dos meus. E eu ia, tremendo, querida, mas eu ia. Eu voltava, eu podia voltar no dia seguinte, eu voltava de madrugada para poder acudir a minha filha. E ela estava muito mal. E chegou um ponto da depressão da minha filha que ela falou assim, mãe, não aguento mais, eu quero ir embora, eu não quero viver essa vida mais não. Deus também não me ama. Eu pedi a Ele para me levar, Ele não quer. Pedi para Ele me curar, Ele também não quer. Se nem Deus me ama, eu vou fazer o que aqui? Eu vou embora. Quando ela falou isso, no dia anterior, eu tinha localizado uma pastora, que há 1 mês eu estava procurando, que ela tinha um trabalho com jovens, e Deus usava muito ela para os jovens. Levei 1 mês para localizar essa pastora. Localizei no dia anterior, na madrugada, que a minha filha falou isso. Ela chegou para mim e falou assim, acabou, tá, mãe? Chorando aos prantos e disse assim, não vou viver mais, eu vou embora. E eu falei com ela assim, olha só, eu sei o que você está falando. Meu coração partiu, esmagou aquela hora. Mas eu respirei fundo, olhei para ela e falei assim, me dá 24 horas da sua vida para mim. Em 24 horas você não faça nada contra você. Se em 24 horas eu não provar para você que Deus te ama e vai te curar, você tem liberdade para fazer o que você quiser. Eu não vou interferir. Eu apostei tudo no Deus que trouxe a gente aqui essa noite. Aleluia. E no outro dia, à noite, eu peguei a minha filha para levar para aquela igreja. Quando cheguei lá, no lugar bem pequenininho, uma reunião com 35 pessoas. A pastora não estava. Eu sentei e falei assim, Deus, eu não vim por causa da pastora, eu vim por causa do Senhor. E eu vou fazer que nem Jacó fez. Eu vou segurar o anjo e só solto se for abençoada. Senão, eu vou ficar aqui. Quando eu estava sentada, tinha um rapaz de São Paulo, de 20 e poucos anos, e o rapaz olhou para mim, parou da administração e falou assim, olha gente, vocês não me levam a mal não, mas Deus está me falando uma coisa aqui no meu ouvido, está me atrapalhando a minha pregação. Então eu vou fazer o que Deus está mandando aqui para eu continuar a pregar. Eu quero dizer para vocês, aí apontou para mim, eu quero dizer para a senhora aí, a senhora é de blusa bege, Deus mandou falar para a senhora, que a bênção que a senhora veio buscar, está prontinha para a senhora levar, fica calma. Amém. Eu arrepiei todinha e falei, glória a Deus. Aí o resto do culto eu fiquei numa alegria só. Quando chegou, terminou o culto, a pastora já estava, ela foi lá para frente, perguntou quem queria oração, levei minha filha lá para frente. E aí, quando estava todo mundo na frente, a pastora olhava para minha filha, ela sentiu a dor da alma dela. A pastora disparou a chorar, com um sofrimento tão grande, que
ela chorava de soluçar, e ela debruçava, ela se abaixava de tanto chorar. E ela falou: eu estou sentindo a dor da alma dela. Aí quando estava todo mundo na frente, ela disse assim: eu não vou orar por ninguém, vocês junto comigo vão orar por essa jovenzinha, porque o diabo botou na cabeça dela que ela tem que tirar a vida dela. Mas Deus mandou falar para ela que a vida dela pertence a Ele. Amém. Aleluia. Até 3 horas da manhã eles ficaram orando para minha filha. Tinha uma série de conferências naquela igrejinha durante uma semana. No dia seguinte, a minha filha, que tinha 3 anos, que não saía dentro de casa, falou assim: eu quero ir nas conferências e vou sozinha. Ela foi em todas as conferências. Todas as conferências que ela foi, o pregador, um deles dos Estados Unidos, todos diziam a mesma coisa. Mas esse pregador veio dos Estados Unidos e falou assim: olha gente, não me leva a mal não. Eu não estou desmerecendo a igreja de vocês não. Mas eu não estou entendendo por que Deus me fez sair lá do outro lado do oceano para vir aqui ministrar para vocês. Tem tanta gente aqui para pregar. Mas quando eu cheguei aqui e olhei para essa jovem, eu entendi. Deus me mandou vir de lá só para dizer para ela. Deus mandou dizer que ama você. Aleluia. 7 dias. Deus mandou 7 pastores diferentes dizer: eu vim aqui só para dizer para você, Deus ama você. Aleluia. Hoje a minha filha tem 26 anos, é psicóloga, e Deus manteve até hoje para a glória do Senhor. Com 21 anos meu filho tinha, ele hoje tem 29, meu filho chegou para mim e falou assim: mãe, desde os 12 anos eu me preparo para realizar um sonho. Eu vou embora para a Europa, eu vou fazer um treinamento militar na Europa. E eu nunca deixei filho nenhum sair de perto de mim. Eu achava que eu, olhando, é que eu mantinha eles cuidados. E aí eu falei, fiquei desesperada. O chão abriu e eu sabia que ele precisava do dinheiro, por isso que ele estava falando comigo aquilo. E aí eu fui e falei com ele assim: meu filho, não tem dinheiro para te ajudar a ir embora. Era o jeito que eu tinha de segurar ele. Ele falou assim: mãe, até hoje você deu jeito para todas as coisas que você quis. Você nem quer saber como vai arrumar o dinheiro para minha passagem. Sabe por quê? Porque você não acredita que eu sou capaz de ir embora e me virar sozinho. Aí meu filho parou, não falou mais naquilo. Entrou numa faculdade, mas ficou muito triste. Ficou meio depressivo, ia para a faculdade, não conversava mais com ninguém. E aí quando foi em junho, eu voltei, eu recebi uma bênção muito grande e precisava de ir numa igreja onde eu queria agradecer a Deus. Fui naquela igrejinha que a minha filha tinha se convertido. Cheguei lá, eu sabia que muitos profetas eram usados naquele lugar. Eu falei assim: hoje eu não quero ouvir profecia de ninguém, eu quero só agradecer a Deus. Era a única igreja que tinha culto naquele dia que eu sabia. Fui lá para o último banco, tirei o sapato, fiquei quietinha lá dentro, lá atrás. Terminou, tinha um pastor ministrando que eu nunca tinha visto. Aí ele falou assim, terminou a ministração, ele falou assim: tem um recado de Deus para uma moça que chegou muito feliz para agradecer uma coisa aqui hoje. Aí eu arrepiei. Eu falei: ah, misericórdia, eu só vim agradecer. Aí fiquei quieta. Aí ele falou de novo: eu tenho um recado para uma moça que entrou muito alegre aqui. Aí eu olhei e falei: ô gente, sem que não ouve a voz de Deus, desobediente, por que não vai logo lá na frente e resolve essa história, gente? Ninguém ia. Eu falei: não é possível, não tem ninguém feliz nesse lugar hoje. Ninguém saía do banco, querido. Aí o pastor olhou e falou assim: a senhora de blusa preta que está sentada no último banco, só pode fazer o favor de vir aqui? Eu falei: agora não tem jeito. Calcei o sapato, fui lá na frente. Ele falou: sabe aquele moço? Deus mandou dizer que vai voltar de muito longe. E quando você encontrar ele, você abrir a porta e olhar para ele, o rosto dele vai estar inchado. Não se preocupe, vai voltar rapidinho. Ele foi em um segundo, ele deu uma palavra que o chão abriu, eu fiquei doidinha. Eu falei: misericórdia. Fui embora, falei que eu preciso de um moço para arrumar, para botar nessa história. Mas não tinha moço nenhum, quem ia para o outro lado do oceano era meu filho. Aí eu fui, não contei nada para ele. Fiquei quieta, o tempo foi passando, 3 meses depois eu voltei naquela igreja, ouvi a mesma palavra de uma outra pessoa que nem estava naquele dia. Eu falei: não volto mais aqui. Estou ouvindo coisa que eu não estou gostando. Na 3ª vez eu falei: não tem jeito, Deus vai levar. Só que Deus falou assim: eu vou trazer aquele moço de muito longe. Querido, Deus faz a gente romper os nossos limites, mas Ele respeita as nossas limitações. Ele sabia que ele não podia dizer para mim: eu vou levar seu filho para lá. Ele tinha que dizer: vou trazer seu filho de volta. É diferente, não é? Pois eu me segurei nessa palavra: eu vou trazer seu filho de volta. Meu filho, quando foi 5 de dezembro, eu estava no aeroporto embarcando meu filho para
para a Europa. Querido, meu filho foi para a França, sem falar francês, sem saber para onde ia, com o endereço tirado pela internet, e eu com o coração apertado, e falei, Senhor, o Senhor falou que vai trazer, eu só quero ficar nessa palavra. Segurei aquilo, meu filho foi, cheguei em casa, depois de deixar ele no aeroporto, chorei 1 hora debaixo de chuveiro. De manhã, ele ia chegar às 6 horas, 6 horas estava lá no telefone. Dia 6 de dezembro, ele não ligou, querido. Dia 6, nem 7, nem 8, nem 9, nem 10. E os dias foram passando e meu filho não ligava. E eu falava, o Senhor falou que vai trazer, eu creio que o Senhor vai trazer. Quando chegou no dia 23 de dezembro, eu falei, Deus, eu não consigo festejar o Natal sem ouvir a voz do meu filho. Então me dá de presente uma ligação dele. Quando foi dia 24, meu filho liga, oi mãe, tudo bem, querida? Querido, você já ouviu falar tanto mãe dentro de casa que você deu vontade de falar para o seu filho chamar de tia? Porque cansa ouvir falar mãe? Nunca mãe foi uma palavra tão doce na minha vida. Falei, glória a Deus, porque eu sou mãe. Eu falei, meu filho, que viagem longa é essa que esse avião levou tantos dias para pousar? Quantas voltas ele deu na terra? Ele falou, calma mãe. Eu cheguei em Paris e tinha que andar 6 horas numa viagem de trem e eu tinha que chegar no destino final, porque não adiantava te dar notícia no meio do caminho, que você ia ficar preocupado do mesmo jeito. Eu tinha que esperar o destino final para te dar notícia. Só que quando eu cheguei lá e entrei no quartel, não podia mais falar com ninguém. Eu falei, como é que você está falando agora? Ele falou, fugiu. Oh, misericórdia. Eu falei, como fugiu? Não, pode deixar que meus amigos estão... Se a gente não pode fugir não, porque se fugir ele pode atirar na gente, matar a gente. Mas meus amigos estão vigiando esse do muro. Eu falei, menino, pula esse muro de volta, vai pra onde você foi, pelo amor de Deus. Eu já sei que você está vivo. Aí eu falei, tchau, vai embora, pelo amor de Deus. Depois você liga. Ele falou, só posso ligar uma vez no mês. Eu falei, tá muito bom. Aí ele escreveu uma carta de 15 em 15 dias e as cartas eram assim. Um dia, uma das cartas dizia assim, mãe, passei 11 dias na mata, fomos jogados um grupo de soldados por um helicóptero numa mata e eles vão buscar 11 dias depois os sobreviventes. Gente, meu filho nunca saiu de perto de mim, querido. Eu cuidava da comida dele, da roupa dele, ele teve que comer bicho, mato, numa selva, 11 dias, e eu tive que ouvir aquilo. Eu falei, Senhor, o que o Senhor está tratando em mim? Está difícil, está doendo, meu Deus. Mas tudo bem, o Senhor quer tratar? Sabe o que eu botava na minha cabeça? A vida é uma escola. Deus é o mestre da gente. Mas é uma escola normal. Você estuda, faz prova. Estuda, faz prova, não é assim na escola? Se você não passar nas provas, você repete de ano, não repete? Sabe o que eu falava para o Senhor? Eu vou passar. E com louvor, porque eu não quero repetir de ano esse negócio. Querido, está enfrentando um desafio, passa logo esse desafio.